Eu falo hoje qualquer negócio que tu queira montar, qualquer tecnologia que tu queira desenvolver, ela tem que caber dentro do smartphone, né? Se ela não couber dentro do smartphone, ela já nasceu morta, né? Fala, ouvintes do Mais Rumo Podcast, sejam bem-vindos ao quarto episódio. Meu nome é Bruno Emanuel Barreta e hoje eu tive a honra de convidar aqui para um bate-papo o Dr. Guilherme Cunha Malafaia, que é pesquisador e coordenador do CICARNE, o Centro de Inteligência da Carne. E a gente discutiu vários temas, por que não do mercado da carne e também das mega tendências para a produção e a pecuária bovina, de um modo geral, para o ano 2040. Eu espero que vocês aproveitem muito o episódio, deixem suas sugestões de temas e de novos convidados e fiquem agora com a conversa. No episódio de hoje, eu convido para bater um papo aqui com a gente, um dos craques aí dentro da Embrapa, Guilherme Cunha Malafaia. Seja bem-vindo ao Mais Rumo Podcast. Olá, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite, de poder estar trocando algumas impressões aí com vocês. Prazer aí poder estar falando toda essa importância aí que a produção pecuária, né, e o consumo de carne aí tem pro globo, né? Muito bom, Guilherme. Eu imagino que o pessoal aqui, nem todo mundo conhece você, então se importa se você aí dá um pequeno background para nós de como que foi tua formação até hoje ir parar aí na coordenação do CICARNE? Certo. Eu sou natural de Bagé, aí no garrão do Brasil, né? Sou formado em administração de empresa, me formei em Bagé mesmo, na Urcamp, e depois sou de família de produtores rurais, pecuaristas, né, na região da Campanha. Atuei dentro da parte da gestão da atividade pecuária durante o período que fazia minha faculdade e morava em Bagé. Depois saí para procurar, depois que eu me formei, saí para procurar novos rumos. Sou formado em administração de empresa e na época eu fiz minha especialização na área de administração rural, já na Embrapa, né, bolsista de iniciação científica, estagiário lá na Embrapa de Bagé, Pecuária Sul. E na minha graduação, eu trabalhei com custo de produção em pecuária de corte e custo de produção em lavoura de arroz. As duas eu fiz lá na Embrapa. Me interessou muito essa parte de aprofundar o conhecimento na parte da gestão, vi o quanto que era importante a gestão rural. Foi a minha linha de concentração na época da faculdade e resolvi aperfeiçoar conhecimento aí dentro dessa área, né? Então, fui para Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, para o Departamento de Economia Rural, fazer o meu mestrado em Economia Rural, lá em Viçosa. Minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com essa parte de ciência e tecnologia dentro da cadeia produtiva do leite. E fiz lá na Embrapa Gado de Leite, em Juiz de Fora, a parte toda de coleta de dados, uma parte de coleta de dados da minha dissertação. Bueno, terminei o meu mestrado, voltei para Bagé, fui dar aula, voltei para minha origem, né? E na universidade onde eu tinha feito a graduação, agora para dar aula, né, no curso de administração de empresas, trabalhando a disciplina assim, de administração rural. Fiquei ali um ano e pouco, e depois eu prestei seleção para a Universidade de Caxias do Sul. E lá na UFRGS eu trabalhei até durante 15 anos, trabalhei na Universidade de Caxias do Sul, atuei aí no campus de Vacaria, coordenei o curso de gestão de agronegócios aí em Vacaria, atuava no curso de agronomia, atuei no curso de administração. Lá em Caxias do Sul atuava no programa de pós-graduação em administração, de mestrado e doutorado, e no curso de agronomia também, trabalhando sempre as disciplinas de administração rural, cadeias de produção, tudo mais. E nesse inteirinho aí, eu fiz meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no CEPAM, que é o Centro de Pesquisa em Agronegócios. Me especializei aí na parte de cadeia produtiva de carne bovina. Meu doutorado foi nessa área aí, trabalhando com a parte de coordenação, vantagem competitiva da cadeia produtiva de carne bovina. E em 2010 eu fiz o concurso para a Embrapa, foi o último concurso que teve,
E era uma vaga que era para eficiência e competitividade em cadeia de produção de carne bovina, e a vaga era aqui para Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Que nós somos o Centro Nacional de Pesquisa do Gado de Corte. Então, faz parte aí das 43 unidades que a Embrapa tem aí por todo o Brasil, né? E então, desde lá, desde 2010, eu estou aqui na Embrapa Gado de Corte. Uma mudança bem radical, né? Saí da universidade, de um programa de pós-graduação, enfim, que tem uma concepção diferente, um pouco de pesquisa, de resultados, né, de entregas, e tu cair numa Embrapa, que é uma empresa, né, tem que buscar sempre, né, não somente a pesquisa e o desenvolvimento, mas a inovação também, né, gerar soluções tecnológicas aí que permitam aí um melhor rendimento, né, do setor. E desde quando eu cheguei aqui na Embrapa, que predominantemente, né, tem áreas muito famosas, muito consolidadas na área de agronomia, de veterinária, de zootecnia, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer a diferença, né? Eu, um administrador de empresa, né, no meio dessa gente boa aqui e renomada e tudo mais. E tentei trazer um pouco do meu, né, de toda a minha trajetória, da minha formação de administrador de empresas, né? Como é que eu podia me encaixar aqui dentro, né, ao passo que eu pudesse também fazer a diferença, né? E então foi que eu comecei a desenvolver um projeto que visava estruturar um centro de inteligência, um processo de inteligência estratégica onde a gente pudesse ter capacidade de fazer o monitoramento do ambiente externo da Embrapa, que seria a cadeia produtiva de carne bovina, identificando aí, né, as externalidades, os desafios tecnológicos, né, oportunidades, ameaças, e que isso pudesse ser internalizado dentro da empresa, para que a gente pudesse ter agendas programáticas aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação mais aderentes aí com as necessidades, né, do setor. Embrapa é uma empresa pública, né, o recurso público que é investido nela tem que trazer o retorno para a sociedade. Eficientes nós formos, né, maior qualidade, né, dos resultados que nós entregaremos para a sociedade, justificando assim todo esse investimento que é feito, né? Por aí foi, desde 2014 a gente começou esse projeto Centro de Inteligência da Carne, paralelo a todo o movimento que a Embrapa fez também de criar um sistema de inteligência estratégica, o Agropensa, né? Então hoje a gente está estruturado dentro de um sistema, né, onde tem várias unidades da Embrapa, tem seus centros de inteligência, seus observatórios, cada um com uma missão, com um objetivo específico, mas justamente visando entender como, né, como ocorrem esses desdobramentos, essas mudanças, né, no ambiente comercial, ambiente tecnológico, ambiente de legislação, né, e como isso interfere para a gente poder gerar soluções, né, para o setor. E a partir daí a gente vem desenvolvendo o trabalho dentro do Centro de Inteligência da Carne. A gente tem vários colegas aí de voo, não somente da Embrapa Gado de Corte, mas de outras unidades da Embrapa que participam do projeto junto conosco. Também a gente tem a participação de vários alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu atuo no programa de pós-graduação aqui em administração também, e vários alunos de doutorado, né, os meus orientados participam aí, desenvolvem suas teses de doutorado em cima dos projetos que a gente tem em andamento, em execução aqui dentro do Centro de Inteligência da Carne da Embrapa. Acho que em síntese seria isso aí, Bruno. Uma primeira fala. Muito, muito bom, Guilherme. Eu acho que você deu uma pincelada boa aí no que é essa estatal brasileira, que é a Embrapa. Mas agora falando mais especificamente do Centro de Inteligência da Carne, que até 2 anos atrás eu nem sabia que existia. O que mais que esse centro faz? O que, para você trazer aqui para o pessoal, aonde que fica o Cicarne hoje? Se tem mais de alguma aí dos braços, mais alguma das unidades da Embrapa que também participam desse Centro de Inteligência da Carne, do Cicarne, e qual que é a missão hoje do Centro de Inteligência, Guilherme? Nós ficamos em Campo Grande, né, na sede da Embrapa Gado de Corte mesmo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos
colegas da Embrapa Pecuária Sudeste envolvidos, da Embrapa Pecuária Sul de Bagé envolvidos, Embrapa Pantanal, e conseguimos, a partir disso, hoje praticamente quase todas as 3 unidades da Embrapa que atuam com pecuária de corte fazem parte aí do nosso centro de inteligência, né? A missão do SICARN é justamente essa, de monitorar o ambiente externo da cadeia produtiva da carne bovina, identificando aí sinais, tendências, desdobramentos tecnológicos, né, desdobramentos desse mercado de inovação, e como que isso pode aí interferir, né, dentro do desempenho do setor, né, e como a partir desse conhecimento a gente pode gerar informações que vão subsidiar processos de tomada de decisão, tanto de agentes públicos, né, seja Embrapa, seja Ministério da Agricultura, enfim, governos do Estado, ou também iniciativa privada. Esse, basicamente, ele é o nosso trabalho, de ser um radar aí para tentar buscar identificar sinais, tendências, desafios, oportunidades, ameaças, né? E internalizar isso, né? E a partir da captura desses dados, dessas informações, gerar conhecimento, né? Que possa ser útil aí para os tomadores de decisão. E aí temos vários produtos, né? Que são as formas de entrega, né? Do nossa inteligência da carne. Produzimos boletins periódicos, né, que são análises de determinados temas que são emergentes, que estão afetando aí a pauta da produção e de consumo de carne. Então, esses boletins eles são divulgados de várias formas, pelos canais oficiais da Embrapa, pelos canais do Centro de Inteligência da Carne, né, via Instagram, YouTube, e a partir disso, né, também muitos trabalhos que já são mais técnicos também, né, como aí já são publicações mais científicas, né, em revistas especializadas, em documentos técnicos mesmo, que já são trabalhos mais densos, né. Os boletins, eles são trabalhos assim que eles logicamente, eles têm todo um arcabouço científico, mas eles trazem uma linguagem mais acessível à sociedade. Então, a ideia é justamente buscar nos desafiar em decodificar esse conhecimento científico e levar ele de uma forma mais sintética, resumida, clara, de fácil leitura, né, e entendimento de qualquer um. E o propósito é muito dentro dessa lógica de tentar desmistificar, né, esse processo de produção e consumo de carne bovina. Ou seja, levar a informação mastigada para que, às vezes, até numa própria conversa, né, informal, de bar, assim, você possa saber se posicionar, né, dentro de uma determinada discussão, que comer carne faz mal, que a produção pecuária ela é danosa ao meio ambiente, que nós temos que deixar de produzir carne, enfim, né? Então a gente, através do conhecimento científico, a gente busca levar, né, dentro de uma estratégia de comunicação também essa parte. E a comunicação é uma das linhas de pesquisa que nós temos, né? Nós trabalhamos com 3 grandes linhas de pesquisa no Centro de Inteligência da Carne. Uma é a comunicação, a outra é a parte de trabalhar com a inteligência de dados, né, trabalhar com grande volume de dados e poder fazer conhecimento a partir disso, e a outra é trabalhar aí com diagnósticos e prognósticos, né, da cadeia produtiva, tentar ter essa visão de futuro, né, e como a gente pode desenvolver ações, né, que busquem aí a gente poder atender os desafios de futuro. Entendi, Guilherme. Ficou muito claro aqui quais que são as linhas aí de pesquisa e de ação do Cicarne. E agora, para nós dar um breve histórico, eu até busquei em algumas falas suas, hoje o Brasil, ele consegue suprir a demanda interna de carne e ainda 20% da nossa produção interna, ela acaba indo para exportação. Ela acaba indo para exportação. Porém, eu acho que mais ou menos umas 4 décadas atrás, o Brasil era importador de carne. Inclusive, foi importador de carne com suspeita de contaminação radioativa. E eu acho que Sim. partindo
dessa situação que o Brasil já se encontrou, tiveram aí 3 grandes ondas que você gosta de falar de desenvolvimento e de evolução da pecuária. Quais que foram essas 3 ondas aqui da evolução da pecuária, Guilherme? Nós tivemos duas grandes ondas de desenvolvimento e estamos entrando aí numa terceira onda, né? Bem como tu falou, acho que o Brasil até início dos anos 80 a gente padecia de segurança alimentar. O Brasil, né, ele importava praticamente quase todos os produtos que eram consumidos aqui dentro, né? Carne bovina era um desses elementos aí, e como tu falou, chegamos até a importar, né, carne com suspeita de contaminação radioativa de Chernobyl, né? Que basicamente assim a nossa produção era restrita à região sul e sudeste, a região o centro-oeste do Brasil, o cerrado brasileiro, né, servia como diz, né, o Alisson Paulinelli só para fazer distância, né, de um lugar a outro. Eram solos pobres, né, que não proporcionavam aí, né, condições de a gente exercer uma agropecuária competitiva. Bueno, para mudar essa realidade toda, né, foram feitos várias ações, investimentos, né, principalmente dentro do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, criação da Embrapa, o fortalecimento do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, para tentar, né, mudar essa realidade, né. E essa foi a nossa primeira onda de desenvolvimento, que durou aí uns 20 anos, que era aumentar a produção. O negócio era tentar equacionar a oferta e demanda, né, a gente deixar de se tornar dependente das importações. Então, né, o sinal ele foi dado para que, né, o setor produtivo aumentasse a produção. Isso foi feito com grande êxito, né? Só que se percebeu que era um modelo que se esgotava, né? Por vários aspectos, né? Mas em última instância porque há limites geográficos que nos impedem de ir aumentando produção via aumento de área, né? Logicamente. E então entramos aí numa segunda onda de desenvolvimento, que foi a busca pela produtividade, né? Então, tivemos o aumento da produção, que foi a primeira onda, e a segunda onda, o aumento da produtividade, que foi aonde nós demos o grande salto, né? Com incorporações aí dentro de tecnologias, principalmente aí nessa melhoramento genético animal, melhoramento genético vegetal e a questão da sanidade, né, foram aí os 3 pilares aí que possibilitaram fazer com que a gente saísse aí de uma situação de importador de alimentos para uma situação de grande produtor e exportador, né? Temos o protagonismo desse mercado internacional de carne. Bom, só que, né, o modelo que nos trouxe até aqui, né, ele foi importante, ele foi suficiente, né, mas já se mostra um modelo esgotado, né, em função de outros grandes desafios que nós temos pela frente em termos de futuro, né, como, né, buscar cada vez mais, né, sistemas de produção que sejam menos emissores, né, sistemas de gases de efeito estufa, que tenha todo um conceito de bem-estar animal, que seja mais intensificado, né, que tenha cada vez mais incorporações de tecnologias digitais, né, que tenha capacidade de produzir uma carne com cada vez mais atributos nutritivos, né, que seja inclusiva, né? Então, assim, os desafios hoje eles se mostram múltiplos, né? Que seja transparente, né? Onde você possa conhecer o processo de ponta a ponta ao longo da cadeia, né? Do campo até o prato, enfim, né? Os desafios hoje eles são múltiplos, né? E se antes a gente conseguia acertar o alvo com um tiro de canhão, hoje a gente tem que ter uma mira laser, né? Para acertar o alvo, né? E aí, logicamente, claro, né, tem toda essa questão de investimentos em pesquisa, né, cortes orçamentários que acabam afetando, né, o bom andamento, né, de todo o processo de geração de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, os desafios eles são muitos. Então, nós estamos entrando aí numa terceira onda,
né, da produção da pecuária de corte aí para os próximos 20 anos, né? Uma pecuária cada vez mais intensiva, de ciclo curto, de fluxo contínuo, com uma menor pegada ambiental e hídrica, né? Com bem-estar animal, com produtos padronizados, né? Com padronização de carcaças, né? Que a gente possa atender aí mercados cada vez mais exigentes, né? Muito bom, Guilherme. Eu acho que falando aí dessa terceira onda, até na minha cabeça parece assim, vamos dizer, nós estamos entrando nessa terceira onda e tem várias vozes aí gritando, vai por esse lado, vai por aquele lado, e eu acho que um pouco do papel da Embrapa foi dizer, não, pera aí, o que que a gente tem que focar? E em cima disso, foi produzido um relatório extremamente técnico e robusto com as mega tendências para a pecuária de corte para o ano de 2040. Foi um relatório riquíssimo, está disponível no site do Sicarne, está disponível aí no site da Embrapa também. Mas eu gostaria que você falasse um pouco melhor para nós, Guilherme, como que foi feito esse relatório das mega tendências para o ano de 2040? Certo. O estudo de Visão 2040 foi um projeto desenvolvido em parceria da Embrapa, né, Sicarne, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, para justamente colocarmos uma luz, né, no futuro e tentar enxergar, né, quais seriam aí os grandes direcionadores aí desse futuro, tentar entendê-los e sistematizá-los, né, para que a gente pudesse ter e desenvolver aí um plano de voo, né, para o setor aí para os próximos 20 anos, né. Então foi um trabalho que foi feito aí com um estudo de cenários, né, de todos os elos da cadeia de produção, setor de insumos, sistema produtivo, indústria, distribuição, consumidor, legislação, usando a metodologia Delphi, né, trabalhamos aí com mais de 500 especialistas dentro desse estudo aí de todo o Brasil, onde a gente gerou vários cenários que poderiam ocorrer em cada um desses elos, né? Esses cenários eles foram trabalhados no sentido onde, né, aquele mais provável de acontecer era o cenário escolhido, e a partir disso a gente buscou identificar as megatendências que eram vetores de transformação que perpassavam todos os elos, né, da cadeia de produção e que eram capazes, em conjunto, de poder mudar completamente a realidade, o curso de um determinado setor. Esse é o conceito de megatendências, né? Então foram elencados 10 megatendências, que eram aí os vetores de transformação que estavam presentes em praticamente quase todos os elos, né, que foram identificados da cadeia de produção dos cenários que foram identificados. E aí passa aí pela questão de biotecnologia, bioinsumos, bem-estar animal, sistemas integrados, né, intensificação de sistemas integrados com uma menor pegada ambiental, concentração, né, as megafazendas, né, sendo aí tendo uma presença cada vez mais forte, né, gerando aí uma exclusão, uma concentração muito grande dentro do setor, a busca aí dos frigoríficos por questões de maior qualidade, produtos mais naturais, com menos resíduos, questão de apagão de mão de obra também, que vai ser muito forte para as próximas décadas, a questão da transformação digital, né, impactando aí todo o setor, o Brasil se tornando aí consolidando, logicamente, essa posição de grande player no mercado internacional, mas não só de carne, mas de genética também, né? Então, basicamente, seriam essas aí as 10 megatendências que nós identificamos, né, oriundas aí de vários cenários que foram levantados. Exato, se eu não me engano, foram 4.000 cenários aí, mais de 4.000 cenários possíveis. E Isso. dentro deles saíram aí essas 10 mega tendências, que eu selecionei algumas aqui, depois o relatório vai estar disponível para todo mundo aí que gostaria de dar uma olhada e ler. Eu acho que é muito válido. E uma dessas mega tendências aqui, Guilherme, para a gente se aprofundar, é isso que você falou das mega fazendas, né? Da pecuária cada vez em grandes players. Até junto com essa pesquisa, está lá escrito uma estimativa de quanto por cento dos produtores vão acabar saindo da atividade pecuária até 2040. O que a gente pode entender um pouco melhor dessa mega tendência aí para o ano 2040?
Esse movimento de exclusão de êxito rural, ele já vem acontecendo faz tempo, né? E isso já aconteceu em outros países também. Pessoal saindo, migrando do campo para a cidade. Só pegar dados do IBGE aí, a gente vê que nas últimas décadas aí, mais de 1,5 milhão de produtores saíram da atividade. Então isso é fato. Só que isso acrescentando outros elementos, né, adicionais, a gente pode ter, né, a questão de incapacidade do produtor de atender as escalas, né, que vão ser cada vez mais necessárias para você poder estar dentro da atividade pecuária, né? Os aspectos de biosseguridade cada vez com maior exigência, principalmente aí no mundo pós-pandemia, né? E para tudo isso vão ser necessários cada vez mais soluções tecnológicas, né? E com soluções tecnológicas cada vez mais com um componente da tecnologia da informação presente, né, com artefatos digitais. O que eu falo hoje. Hoje, qualquer negócio que tu queira montar, qualquer tecnologia que tu queira desenvolver, ela tem que caber dentro do smartphone. Né? Se ela não couber dentro do smartphone, ela já nasceu morta. Né, cara? Então, tem para controlar hoje uma fazenda, cada vez mais os sistemas, né, que são gerados têm que te dar essa capacidade aí em tempo real de tu estar controlando todo o teu sistema de produção pelo teu celular, né? Então, aí eu estou me referindo a sensores, a drones, a peão robô, a fluxo de dados em tempo reais, em balança de passagem para pesar gado, né? Você pegar a temperatura corporal do animal, enfim. Hoje em dia, todas essas informações do que está acontecendo no sistema de produção, informações oriundas do setor animal e vegetal, elas têm que ter o domínio delas. E elas têm que estar à disposição ali na palma da tua mão, como se fala, né? Então, assim, é uma tecnologia. O sistema de produção, o gerenciamento vai ser cada vez mais complexo. Se a gente pegar aí, né, essa, essa, esses sistemas integrados, integração lavoura, pecuária, floresta, que cada vez mais está ganhando corpo e tende a dobrar de área nas próximas décadas, são sistemas complexos de serem gerenciados. Né? Você trabalhar dentro da mesma área, gerenciar dentro da mesma área, grão, pasto, árvore, gado, né? Isso não é fácil. Não somente a questão de tecnologia, mas manejo, questões de compra, questões de venda, questões de mão de obra. Então, se torna cada vez mais complexo, né? E isso vai ter um custo também para ter acesso às tecnologias, incorporar as tecnologias. Então, isso tende a fazer com que muitos produtores que hoje já não conseguem acompanhar, né, a evolução necessária, tendem a ser, né, afastados aí do mercado. E outros mudam pela própria atratividade do negócio. Né? Vê que a agricultura dá muito mais do que a pecuária, enfim, e você acaba migrando por atividades mais rentáveis do que a própria pecuária de corte. Então, em síntese, esse conjunto aí, esse combo aí de elementos é o que explica um pouco essa mega tendência aí de concentração da atividade e exclusão de muitos produtores. Guilherme, você tocou num ponto ali de a gente estar cada vez mais olhando para o animal para ver o que ele nos diz, de sensores, enfim, dos bolos ruminais, é uma coisa que cresce bastante aí nas linhas de pesquisa. E eu acho que isso vem ao encontro da mega tendência número 4, que é o lucro apenas com bem-estar animal. Aí da cria ao abate, o que mais que a gente pode associar isso do bem-estar animal com a mega tendência, enfim, com o lucro dos produtores aí até 2040? O bem-estar animal ele é uma exigência que vai se tornar cada vez mais forte, né? Assim como hoje é a questão de, né, pegada ambiental, do carbono, do metano. O bem-estar animal aí também vai ser uma das próximas bandeiras que vão ser levantadas, né? Veja que cada vez mais o nível da régua ele vai aumentando, né, principalmente para o Brasil, né, em termos de respostas aí às demandas internacionais, né? Mas isso aí é um movimento, principalmente no mundo pós-pandemia, né? Esse é um movimento cada vez mais que será exigido, né? Em função de
preocupação dos consumidores, né? Dos movimentos que estão sendo, né, que estão acontecendo ao redor do mundo, enfim. E claro, e nem precisaria, né, ter todo esse movimento de consumidores exigindo o bem-estar animal, né? O próprio produtor sabe, né, que bem-estar animal ele é fundamental para que ele possa ter, né, para que o animal possa exercer, desempenhar, performar, né? Então, isso já está inerente ao processo de produção. Só que isso vai ser cada vez mais cobrado as certificações em cima disso, protocolos em cima disso. Isso vai acabar sendo uma condição para poder fazer negócio. O produtor vai ser mais remunerado por isso? Não sei se vai ser mais remunerado por isso, mas provavelmente ele vai ser cobrado por isso para poder vender o seu gado, entendeu? Ou senão, né, vai estar fora do jogo, né? E principalmente quem vai fazer negócio para o mercado internacional, né? Essas exigências aí vão se tornar cada vez maiores. Sem dúvidas, sem dúvidas. Um, uma das outras mega tendências aqui que a Embrapa trouxe, que o Sicarne trouxe, é a carne com denominação de origem, que se a gente for parar para olhar, é uma coisa que já acontece, eu diria, forte em outros produtos como o vinho e o queijo, mas que na carne ainda não, vamos dizer, não emplacou. Qual que seria, o que se pode falar um pouco mais sobre essa mega tendência, Guilherme? Certo. Está muito relacionado com a questão da busca pela qualidade, né? Pela qualidade, por questões de produtos com menos resíduos, mais naturais, questões de conhecimento da origem, né, de onde vem o produto. Então, elas estão muito relacionadas com isso. Hoje no Brasil, a gente tem apenas uma única indicação de procedência, que é lá no Pampa Gaúcho, né, que é a indicação de procedência da carne do Pampa Gaúcho da campanha meridional, né, visa justamente mostrar, identificar, relacionar, né, o sistema de produção ao ambiente onde aquele animal ele é produzido. O Pampa tem toda uma especificidade, né, própria, né, não somente por questões edafoclimáticas, de topografias, né, mas também de raças, de cultura, de tradição, né, ou seja, tem um pacote de atributos, de recursos territoriais que são únicos daquela região lá, né, e que fazem com que o processo de produção seja único, né, diferente de tudo que acontece aqui no Brasil Central, por exemplo. Eu sei que aí Campos de Cima da Serra, né, também eles estão com movimento também semelhante. Trabalhei muito tempo com o pessoal da Aproxima, né, que é ali dos Campos de Cima da Serra também. E eu sei que eles estão se movimentando nesse sentido de também valorizar, né, essa região aí como uma região diferente para produzir o gado, né, e que, por sua vez, pode, né, não necessariamente tem, mas pode gerar um diferencial em termos de qualidade do produto, né, que aí a gente já entraria para a denominação de origem, né, que é um outro processo, um outro tipo de certificação, que aí já está relacionando a questão da qualidade em si do produto com a região onde ela é produzida. Bom, e aqui no Pantanal a gente tá buscando desenvolver alguma coisa também. Fizemos uma visita no final do ano passado, uma missão técnica daqui do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, da região do Pantanal, lá em Bagé, andamos, conhecemos lá o processo para tentar implementar alguma coisa semelhante aqui no Pantanal, né, do Mato Grosso do Sul, que tem também, né, suas características únicas, peculiares, né? Produzir no Pantanal é uma arte, é uma outra forma de fazer pecuária, né? E também tentar valorizar justamente essas questões de sustentabilidade, as questões de qualidade específica, né, do que está em volta, dos recursos que estão em volta dentro daquela região. Mas só que o Brasil tem uma infinidade aí de biomas que podem ser explorados, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua região, né, e podem ser desenvolvidos, então,
esses conceitos, né, de captura e buscar capturar valor em cima desses conceitos aí. Não é fácil, não é? Até porque não sei se o nosso consumidor também está tão diferente do consumidor europeu, por exemplo, né? Está tão acostumado, se ele está preparado para receber esse tipo de produto e pagar mais caro por esse tipo de produto, né? Entendi. Essa aí já seria uma próxima pergunta que eu queria fazer aqui para ti, Guilherme. Tu acha que com esse novo aspecto da carne bovina, vamos dizer assim, essa nova imagem que a gente vai dar, por ser uma carne mais diferente, eu sei que você também não é dos apreciadores da palavra do boi commodity aqui no Brasil. Você acha que a gente produzindo essa carne diferente, novos mercados vão abrir? Quais que serão aí os novos... Existiriam novos locais para receber essa carne se o Brasil passasse a exportar mais? Como é que tu enxerga isso? O Brasil hoje ele é um portador de carne barata, né? O Brasil ele é um grande exportador de carne barata. A gente chega a receber quase 40% a menos, né, do que outros países recebem em termos de dólar por quilo, né? Nossa carne é o que a gente chama de carne ingrediente, né? Carne que vai lá para fora para ser processada, né? Então é uma carne que tem baixo valor agregado. Agora, ao passo que a gente pode ter, né? Então, a gente tem todo o potencial de poder entrar em nichos também de carne premium e aí capturar valor em cima disso. E eu não me refiro somente ao mercado internacional, no próprio mercado interno mesmo, né? Pegar aí 75% do que a gente produz fica aqui no mercado interno, né? E dentro do próprio mercado interno, mesmo com questões de inflação forte, né, que nós estamos passando, nós temos nichos de mercado, né, que pagam, né, estão dispostos a adquirir um produto premium, um produto de valor agregado, um produto que traga experiência, que traga sabor, que traga sustentabilidade, que traga todos os atributos intrínsecos e extrínsecos de qualidade. A prova está a quantidade que o Brasil importa, né, de carne premium da Argentina, do Uruguai, Estados Unidos, Nova Zelândia, né? Ao passo, se a gente está importando essas carnes nobres, é sinal que existe espaço que a gente não está atendendo. Existem esses mercados, né, e eles estão aí prontos para serem... A cota Hilton, por exemplo, que o Brasil tem 10 mil toneladas ano para atender, o Brasil não atende metade dela, enfim, às vezes até menos do que a metade dela, são apenas 10 mil toneladas, é a cota que mais paga bem por carne exportada, né? Então, espaço e mercado para esse tipo de produto há, entendeu? Não tô colocando classificando qualquer primeiro e qualquer segundo, estou só apenas mostrando que há esses espaços, né? Agora, trocando um pouco essa seara, Guilherme, para nós passar dessa carne que a gente estava falando para a carne de laboratório, qual que é a visão? E eu sei que a Embrapa já produziu até alguns boletins ali do Cicarne, sobre a visão de você sobre a carne de laboratório. O que que a gente pode comentar um pouco sobre isso? Isso é uma coisa que a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Sobre essa uma realidade que está aí, apesar assim de muito marketing que está sendo feito em cima da carne de laboratório e tudo mais, né? A gente percebe algum desaquecimento, principalmente no mercado internacional, né? Até mesmo de desvalorização de ações de empresas que estão fazendo investimentos dentro desses mercados aí, né? Então, a gente tem que olhar um pouco com parcimônia, né? Mas há estudos, existem relatórios dizendo que até 2050 a demanda mundial aí por carne vai ser atendida por 35% aí vai ser atendida por carne cultivada, né? 25% aí por carne vegetal e o restante aí pela carne tradicional. Não sei, né? São relatórios que apontam, eu não cravaria, né, isso aí, né? Mas, logicamente, claro, tem potencial de crescimento dessas carnes cultivadas, a gente não pode negar, né? Isso aí sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente percebe assim que
para que isso se torne uma realidade, né, e que isso tenha significância em termos de números, né, acho que ainda tem alguns desafios aí para a produção de carne cultivada, né? Escalar a produção, né? Então hoje os custos, né, são muito altos, né? E aí existem dúvidas, né, de se as empresas vão ser capazes de arcar com os enormes custos para chegar numa produção industrial, né? O processo ele é muito complexo e caro. Uma coisa é tu fazer isso em nível de laboratório, outra coisa é tu escalar isso em nível de indústria, né? Tem toda uma questão aí de ambiente, regulação governamental, né? Se no momento que a gente não tem plantas industriais, os impactos ambientais aí de produção de carne cultivada são apenas especulativos, né? Mas com uma atividade intensiva aí no uso de energia, o impacto pode ser bem significativo, né? Da produção aí dessa carne celular, né? Então, assim, mas como a gente não tem nenhuma empresa funcionando, é tudo mera especulação aí de quais seriam essas emissões, né? E a gente também não tem uma regulamentação convencional da carne. A própria regulamentação convencional da carne, eu acho que não serviria, né, para uma carne cultivada. E aí tu teria que ter toda uma regulamentação própria para a produção dessa carne cultivada, né? E eu acho que por último e talvez até mais importante de tudo seria a aceitação aí pelo consumidor, né, passar pela aprovação dos consumidores, incluindo vencer a resistência, né, de ser um produto aí de laboratório, enquanto que há fortes referências, aí, preferências por alimentos naturais. Né? Então, na medida que a gente está buscando cada vez alimentos mais naturais, tu vem na contramão com produtos de laboratório, sintéticos, etc. Né? E, enfim, acho que seria basicamente aí essa a minha leitura aí sobre isso. Não sou um especialista nesse ramo aí, mas, né, a gente busca sempre dar né, como um centro de inteligência, sempre estar lendo alguma coisa, acompanhando o que está acontecendo aí dentro desse mercado. Acho que esses seriam os grandes desafios aí que eles teriam. Um dos últimos boletins, se eu não me engano, o boletim 38, ele discorre sobre essa visão aí de como que será o futuro aí da carne de laboratório e talvez ele até, vocês mostram uma tendência, eu diria, que não vai, a pecuária não vai ser substituída pela carne de laboratório, ela vai ser mais uma das opções para garantir Sim, aí segurança alimentar nas próximas décadas, né, Guilherme? sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nós vamos ter aí um mundo aí com 9,5 bilhões de pessoas logo em seguida, né? E toda forma que a gente puder levar de, de ingestão né, proteínas para essas pessoas, elas serão fundamentais, né, desde que sejam aí a preços acessíveis, né, e que tenham benefícios para a saúde, né? Muito bom, Guilherme. Para nós finalizar aqui com algumas perguntas um pouco mais rápidas e mais leves, até para deixar a mensagem aí final tua aqui para nossa audiência, queria saber, na sua opinião, o que que difere um profissional normal de um profissional de sucesso? Você aí que teve vários anos até na academia e hoje aí numa estatal de pesquisa e enfim, várias outras frentes. O que que difere, Guilherme, esse profissional normal de um de sucesso? Eu acho que a questão é a qualificação, sem dúvida nenhuma, né? É chover no molhado, né? Acho que a busca contínua aí pelo conhecimento, né? Se atualizar, né? O mundo ele está em constante transformação, em constante mudança, né? O ambiente de negócios, o ambiente tecnológico, o ambiente de legislação, né? E a gente precisa estar por dentro, né? Porque qualquer mudança em um desses aspectos aí pode interferir, né? Profundamente no nosso negócio. Então a gente tem que estar sempre buscando, né, ter uma visão sistêmica, um entendimento sistêmico daquele setor aonde tu está trabalhando. Se tu está trabalhando com pecuária de corte, por mais que tu seja até um produtor rural, beleza, né, tem que focar na tua atividade produtiva, mas tu tem que ter a capacidade de ter a leitura do que está acontecendo ao teu redor, né? E como que isso pode interferir teus negócios, né? No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo.
né? E eu acho que essa busca também, assim, pelo conhecimento, pela atualização, em termos da evolução tecnológica, eu acho que ela é muito fundamental também, né? A pecuária que se fazia no passado, né? Aquela leitura de que meu avô fazia desse jeito, meu pai fazia desse jeito, eu tenho que seguir fazendo desse jeito, isso aí, né? Rasga fora e a massa põe, arranca a massa e põe no lixo, né? Porque isso não serve mais, né? Se tu seguir fazendo como teu avô fazia, como teu pai fazia, provavelmente, né, o teu filho não vai nem ver cheiro disso aí, né? Então, eu acho que seria isso. Eu acho que essa seria o grande diferencial, né? E agora a última pergunta, Guilherme, qual que é o livro, e aqui não precisa ser técnico, pode ser fora daí das áreas técnicas, qual que é o livro que você mais recomenda e qual é o seu livro de cabeceira hoje, ou o livro que você esteja lendo? Tá. Bom, assim, pegar dois livros, eu acho que eles se encaixam bem dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, tá? Um seria A Guerra contra a Carne, né, ele é de um médico gaúcho, de Bagé até, o Dr. Cláudio Brasil, né, e A Guerra contra a Carne, Monopólio, Poder e Doença, né, e o livro, o Dr. Cláudio, ele analisa os fatos aí que envolvem o consumo de carne, a saúde humana e constata a intensidade e frequência das críticas feitas ao consumo dos alimentos animais, né? Então ele desmistifica, né, toda essa narrativa, né, por qual a carne bovina vem sendo acusada, né, de ser uma carne que o consumo de carne bovina faz mal para a saúde humana, que faz mal para o meio ambiente, enfim, mas basicamente nessa questão mais aí nutricional, né, o foco do livro do Cláudio. Então, recomendaria esse livro, né, A Guerra contra a Carne, acho que é bem interessante. Um outro livro, esse já é em inglês, né, Sacred Cow, The Case for Meat, né, que é da Diana Rogers, e é um livro muito bacana, porque ela também traz aí dentro de mas aí, logicamente, de uma visão mais ampla, internacional, né, ela desmistifica todo o processo de essas questões relacionadas à produção da carne bovina e o meio ambiente, a produção da carne bovina e os aspectos éticos, a produção de carne bovina e a questão de meio ambiente e a questão nutricional, né? Então é um livro muito bacana, bem didático, né, da Diana Roberts, né, Sacred Call, né, the Case for Better Meat. É muito interessante esse livro. Bom, o livro que eu estou lendo atualmente, já estou finalizando ele difere um pouco, né, de toda essa conversa aí dos outros dois livros que eu citei, mas está relacionado com aspectos de gestão, chama-se A Bola Não Entra Por Acaso, né, do Ferran Soriano e do Marcelo Barbão, que foi o tradutor. Então, conta toda a história, né, da estruturação do Barcelona, né, de como ele se transformou de um time que não ganhava muito tempo para virar essa potência que ele virou e como se dá todo esse processo de gestão, né? E ele traz logicamente, claro, o caso de um clube de futebol, mas que pode ser, né, e deve ser pensado e relacionado, extrapolado para outros setores, né? E aí a gente pode pegar perfeitamente e colocar toda essa noção, todos esses exemplos que ele traz, né, os fundamentos de gestão, né, para dentro de uma empresa rural, praticamente da propriedade rural, e como você pode transformar, né, uma empresa perdedora numa empresa ganhadora, né? Então, muito bom esse livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Muito bom, Guilherme. Ótimas recomendações aí. Guilherme, agora, enfim, o pessoal que ficou mais curioso, o pessoal que quer saber um pouco mais do Sicarne, quais que são as redes sociais, onde é que o pessoal consegue se alimentar com mais informações boas e digeridas e pautadas na ciência, que eu sei que tenho certeza que vocês fazem. Sim, logicamente no nosso site, você que é sicarne.com.br, vocês vão encontrar ali praticamente quase todo o nosso trabalho, né? Ele está ancorado no nosso site, né? Então, ali os trabalhos técnicos, os boletins,
né, as entrevistas, tudo que que a gente produz de conteúdo, técnico-científico, a gente coloca ali como se fosse nosso repositório, né? Mas também vocês podem acompanhar todo o nosso trabalho pelo Instagram, né, que é Sicarne_Embrapa. E então ali tem também tá os links, né, os direcionamentos para o nosso site também. E toda semana a gente está com informações, com novidades sobre não somente o nosso trabalho, mas o que está acontecendo aí dentro e são importantes de serem divulgados dentro do setor de carne bovina. Então, você pode acompanhar aí todo o nosso trabalho, as novidades e tudo mais, pelo nosso Instagram, Sicarne_Embrapa. Ótimo. Tudo estará aí na descrição do vídeo. Esse foi Guilherme Cunha Malafaia, coordenador aí do Centro de Inteligência da Carne. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.